Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja Missionária Fogo para as Nações. Mais um domingo de vitória, mais um domingo de clamor, de louvor a Deus. Quando você lê a Bíblia, você está louvando a Deus. Aleluia. Quando você ora, você está adorando ao Senhor. Quando você se envolve com as coisas do céu, o céu se envolve com você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Hoje vamos falar de um assunto o qual o Espírito Santo havia me dado há um tempo, uns 5 meses atrás. Falar sobre a vida de um homem de Deus, de um guerreiro, um homem como eu e você, com falhas, mas era guerreiro, escudeiro de Davi, fiel, muito fiel. Tem um nome, uma expressão muito forte em hebraico, muito forte. Como toda pessoa que começa na presença de Deus, e quando ela falta com vigilância, ela começa bem. E também, infelizmente, esse guerreiro teve um fim trágico. E o versículo que ficou plantado no meu coração, quando o Espírito Santo, nessa manhã que eu abri os olhos, me lembrava quando Salomão dizia em Eclesiastes: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Então nós temos que vigiar muito. Se o Espírito me der graça, eu não acredito que eu vou conseguir terminar hoje, porque eu rascunhei a vida desse homem com muita minúcia. Eu procurei os pontos que ele estava introduzido nas guerras. Eu procurei. Foram umas 3, 4 horas. E a Bíblia, você sabe que ela não está em ordem cronológica, os fatos não estão em ordem cronológica. E eu acho muito interessante a Bíblia, porque as crônicas, ela traz uma mensagem que no livro de Reis não tem. Porém está inserido Joabe também, que é o nome do guerreiro. Só sem querer, mas tudo bem. Então nós vamos ter por base livro das crônicas, primeiras crônicas, capítulo 11, versículo 5 e 6. Nós vamos ter por base, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ter por base segundas crônicas, primeiras crônicas, capítulo 11, versículos 5 e 6. Mas primeiro eu quero estar fazendo uma oração, para que Deus, como sempre, venha conduzir essa aula, venha falar contigo, e venha te trazer um despertamento, e também me trazer um despertamento. Que enquanto nós estivermos nessa estrutura física de carne, nós somos imperfeitos. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade desta EBD, às 17 horas, aonde teus servos vão se alimentar da tua palavra. Que o Senhor venha me dar graça, dar graça à bispa Gessilane que está aqui. Que o Senhor venha dar graça, Senhor, àqueles que não puderam estar. Ela é para a Súria. Só que a obra não pode parar, Senhor. Nós temos que avançar. Nós não temos escolha. Que o Senhor seja conosco, com aquele que vamos ouvir através da internet, no Facebook, no Kawaii e aonde mais, Senhor.
essa live chegar doutrinária da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Perdoa nossas falhas. Joga por terra, Deus, tudo que não provém de ti. Cerca esse lugar com fogo. As lutas espirituais estão muito ardentes, Pai, mas eu sei que o Senhor há de se manifestar no meio do fogo para dar vitória à tua igreja, que ainda existe remanescentes que tem devoção pela tua palavra. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha tomar a primazia, tomar minha boca, toma meu pensamento, leva cativo a ti, Senhor. Elemanto calamaia, e o teu Espírito venha falar aos corações, e aquele que nos ouve venha sentir a tua graça, a tua presença renovadora. Jogar por terra de batalha na mente, no coração. Ajuda o povo a ficar ligado, Deus, na tua palavra, em nome de Jesus, amém. 1 Crônicas capítulo 11, versos 5 e 6. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E lá no livro de Segunda Samuel capítulo 1, capítulo 2. Aqui foi revelação mesmo, porque eu não marquei. Mas está aqui, ó. Está no caderno, aqui já está no automático. Capítulo 2, versículo 6. Glória a Deus. Aqui, louvado seja Deus, mais uma parte. Você vai ver uma pequena diferença aqui. Depois eu vou explicar por quê. Aleluia. Pega esse microfone aí. 2 Samuel capítulo 5, versículo... Deixa eu ver aqui, peraí. Não é aqui não, peraí. Perdão, tá certo. Segundo capítulo, é que eu confundo 2 Samuel, essa aqui me deixou doido. 2 Samuel capítulo 5, verso 6, é isso. 5, 6. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Aqui está a diferença. O cronista, ele usa somente que tu não entrarás aqui. O cronista escreveu. Mas em 2 Samuel 5 é uma afronta direta. E em Hebron reinou sobre... 6. Isso. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que havia naquela terra. E falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui. Aí tem uma vírgula e continua. O cronista, ele não escreveu isso. A menos que lance fora cegos e coxos, querendo dizer: não entrará aqui Davi. Ou seja, os jebuseus humilharam Davi, chamando ele de cego e de coxo. Agora, bispo, por que o cronista
Reminúcia de prominência. Por que ele não usou essa pequena frase? O livro chamado Bíblia, ele é um oceano muito profundo, e nós devemos ter muito cuidado na hora que nós formos estudá-lo, para descortinar algumas coisas. Paulo diz para a gente ficar na temperança e não procurar ir além. Salomão vai dizer que estudar demais enfado é. Mas quando você se coloca diante do livro chamado Bíblia, e você ora antes de pegar nele para estudar, você que dá aula em EBD, você que dá doutrina, seja lá qual é o nome que a igreja usa, onde você congrega, que há muitos nomes, escola de profeta, enfim. Você tem que ir devagar, para a gente não sair daqui fora da direção do Espírito. As crônicas, historiadores acreditam que Esdras, por ter sido escriba, escreveu esse livro e dão autoria a ele. Bispo, tem certeza? Pelo final, depois você lê o último capítulo das crônicas, os 3 primeiros versículos, quando fala do rei Ciro, que traria o povo de volta, é igualzinho o começo de Esdras. Então, eles dão autoria a Esdras das crônicas. Vamos dizer que Esdras ele não colocou o restante. Bispo, mas por que segundo a Samuel ele está detalhado? Aqui Samuel já era morto. Então acredita-se que Gade, o profeta Gade ou o profeta Natan, continuou a história, incluindo também primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Pode ter sido outro homem, mas provável é que Gade e Natan viviam próximo ao rei, não do ladinho, mas em alguma câmara, algum lugar especial, porque eram homens de Deus. Só para dar uma pequena pincelada e observar que até nas histórias dos reis de Israel, algum conteúdo a mais nas crônicas e outros conteúdos menos no livro de reis, até na genealogia, onde nós vamos entrar. E eu peguei por base Primeiras Crônicas 11, para falar então de Joabe, filho de Zeruia. É muito forte isso aqui, irmão. Quando eu dei uma pincelada por aí, estava falando, cuidado com a espada na quinta costela. E nós vamos aqui entrar no Espírito Santo, ele vai nos capacitar com muita calma. Eu não sei se vou conseguir acabar hoje, mas eu vou me esforçar para que você entenda. O objetivo aqui não é mostrar conhecimento, não é mostrar que sabe, que sei, não. É fazer você ser conhecedor do livro chamado Bíblia. Para que nós venhamos ser versados no conhecimento bíblico, teológico. Amém? Então, que coisa boa. A trajetória de um guerreiro e o seu trágico fim. Deus me deu esse tema, Deus faz isso com a minha esposa também. Quando eu dei uma pincelada, eu chamei dessa mensagem de cuidado com a espada na quinta costela. Mas aqui eu quero trazer por minúcia a vida desse homem, que era um homem também de guerra, um homem separado. Reminúcia de prominar a Sarábia. Eu estou sentindo muito aqui a presença do rei, e isso é muito importante. Significado do nome Joabe, origem hebraica e bíblica, significa: o Senhor é Pai, Javé é Pai, ou Yahvé é Pai. Simbolismo: fé, proteção, devoção a uma relação paternal com Deus. Exemplo: Joabe foi comandante do exército do rei Davi, como nós acabamos de ler. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu comigo no texto aqui de 1 Crônicas 11, que aquele que fosse e desse Davi a Jebus,
que se tornou Jerusalém. Isso aqui também é muito profundo. É minúcia de prominência. Os exemplos que tem contido nesse livro, irmão. É muito forte isso aqui. Aleluia. Então, Davi, ele disse quem foi. Joabe foi o primeiro, ou seja, virou chefe do exército de Davi. 2, porque tinha mais homens, porque você sabe como é composto um exército. Um exército é composto de vários homens de guerra. É composto de vários homens de peleja. Relebarassuri cantarabaia. Então, fica bem claro, comandante Joabe, a vida desse homem, de quem ele era filho, bispo. É bom você ter um negócio aí para anotar, terra, porque isso aqui é uma mensagem, é um estudo. Isso aqui da palavra é muito boa. Você que é pregador, ou você que quer aprender mais, era bom você ter um papel e uma caneta. Aqui eu peço para o povo trazer. Alguns memorizam, outros escrevem. Amém? Porque é bom, irmão. Eu, quando era diácono, não escrevia nada. Eu conseguia memorizar, por incrível que pareça. Mas é bom anotar. Se tu pegar minha Bíblia hoje, que mais tem anotação. Vamos lá. Vida de Joabe, filho de Zeruia, irmã do rei Davi. Primeiras Crônicas. Isso aqui eu também quero falar um pouco, porque é muito importante. Primeiras Crônicas, capítulo 2. A bispa vai ler o versículo 15 e o 16. Genealogia. Isso é muito importante, irmão. Muitos não valorizam a genealogia, mas é muito importante. Minúcia. Eita Jesus, Jesus está aqui muito. Eu estou segurando o varão aqui, terra. Aleluia. É uma aula muito forte, muito bom. Primeiras Crônicas 2, 15 e 16. Primeira, né? 15 e 16, versículo 15. A Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abissai e Joabe e Azael, ao todo 3. Até aí. Então você vê, isso aqui é muito profundo, irmão. É a parte da Bíblia que muitos não dão valor. É a genealogia. Porque judeu tem essas coisas. Você é filho de quem? Quem é teu tio? Então é bom você, quando lê a Bíblia, você pode até pular, mas depois volta lá e lê. Bota naquela... Minha esposa que me ensinou Bíblia online, e vai olhando, vai marcando, porque você que gosta de pregar, alai de faço de prominência, fica marcadinho, irmão. Quando você vai ministrar, a palavra fica enriquecida. Eu aprendi com o filho da minha esposa, com o presbítero Miguel, né? A gente conversando muitos anos, ele falava, não, Ademir, porque quando a gente estuda e marca, enriquece a palavra, e é verdade. Então eu peguei e nunca esqueci isso. Então é bom você marcar genealogia, amém? Então você vê que foram os filhos de Zeruia, Abissai, Joabe, Azael, ao todo 3. Então Joabe era o capitão, os demais, Azael e Abissai, eles eram homens da realeza, da guerra, príncipes. Joabe era o seu maioral. Então você já sabe a genealogia dele, onde está contido. E de quem vem, bispo? Quando você abre a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 2, logo na sua epígrafe você vê assim: os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. De quem descendeu. Amém? Então é muito bom você ter esse capricho, esse zelo, minúcia de prominência. Aqui no meu dedo tem outro mistério muito forte. Deus, ele botou no meu coração também um dia para trazer uma aula sobre o profeta Moisés, o homem, e vai dar pano para manga, porque é muito profundo, muito rico em instrução. Só que é uma outra história. Hoje nós estamos falando de Joabe,
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é Pai, um homem de guerra. Louvado seja Deus. Então, se abre em 2 Samuel capítulo 8. 2 Samuel capítulo 8. Tem muita informação, está muito rico. O estudo ficou muito rico, muito bom. Não sei se vai acabar hoje. Eu não pretendo, porque é muito bom. Quero que você entenda a trajetória de Joabe. É muito importante você saber quem foi Joabe. 2 Samuel capítulo 8, verso 15 e 16. Alabarachuricanto naraçarábia. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma caneta aí depois. Para me marcar, para não perder aqui. Vai, continua. 8 verso? 8, 15 e 16. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo Israel. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ahilude, era cronista. Louvado seja Deus. Para não dar um nó na tua mente, que acabou de ouvir sobre as crônicas, e de quem os rabinos da época deram autoria, você viu aqui no final, filho de Ahilude era o cronista. Deixa eu te explicar. E bispo, foi ele? Não. Ele era o cronista para o momento das guerras, eram tudo relatado em livros. Ele era o cronista, ele era um homem que detalhava cada espaço de guerra. Você já reparou que dentro da Bíblia tem o livro do reto, livro do vidente Gade, livro de Natan, é terra. Porque é muita coisa contida. Então eu acredito que esses livros existiram, porque a Bíblia garante que existiu. Porém, pareceu bem aos olhos de Deus, vamos introduzi-los aqui. Amém? Deuteronômio 29 e 29. As coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para nós. Então nós lemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, sobre as diversas vitórias que Davi teve. Se você voltar lá no capítulo 8, Davi aqui está travando uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler um pouquinho dela para você entender. Amém? Sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. Davi tomou a Meteg Meteg Amar, das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas, mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. Os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, e a ele vira a sua mão para o rio Eufrates. Tomou Davi 1.600 cavaleiros, 20.000 homens de pé, e jarretou todos os carros, e reservou deles 100. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Eu quero que você entenda o versículo que foi lido. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. Os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidade de Hadadezer.
Ouvido então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia a guerra a Toi. E na sua mão trazia vaso de prata, vaso de ouro, vasos de bronze, os quais também o rei consagrou o Senhor juntamente com a prata e o ouro que havia consagrado em todas as nações que sujeitaram, da Síria, Moabe, dos filhos de Amon, filisteu, Amaleque e dos despor de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Também Davi ganhou um nome, voltando ele a ferir os sírios no vale do Sal, a saber, 18.000. E pôs guarnições a Edom, todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre Israel. Davi julgava e fazia justiça. Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Alude, era o cronista. Ou seja, você viu, Davi ajudou, foi beneficiado, destruiu os inimigos, porque Deus era com Davi. Porém, estava com Joabe, estava com Alude, o cronista, porque ele acompanhava de perto. Então você vê que Joabe era um homem experiente de guerra, como Davi também, que Davi metia a mão na espada e partia para cima. Você tem vitória, mas depende de como você vai pelejar. Nunca vá só a peleja. Isso aqui é uma mensagem muito forte também. 2 Samuel, capítulo 10. O bispo Gessilane vai ler o verso de 4 a 10. Isso aqui é muito forte também. Vai anotando aí. Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba. E lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vede, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi derrota os amonitas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma passagem aonde Davi ele vai se aproximar desse homem para ajudá-lo. Se você ler os versículos acima, e um dos homens vai dizer: poxa, será que ele não veio espiar? Só que Davi estava com o coração aberto. Mas bispo, por que Davi ele ia fazer beneficência a esse rei? Porque antes de Davi ser rei, você que gosta das Sagradas Letras, ele estava fugindo, ele estava lá em Adulão, na caverna de Adulão. E quando a família de Davi descobriu, ele estava fugindo de Saul, que ele estava lá na caverna de Adulão, toda a família de Davi desceu.
E Davi conversou com eles e partiu, continuou a fuga. Porém, antes dele partir, ele foi lá nesse rei e pediu para que guardasse a família dele, para ver o que Deus ia fazer da vida dele. Por isso aqui ele veio fazer beneficência, esse rei. Porém o outro interpretou mal. Aí vai pegar os levitas, vai humilhar, vai cortar a barba, vai cortar a túnica até as nádegas ficar de fora. E Davi ele vai ficar chateado com isso e vai derrotá-los com a ajuda de Joabe, porque ele era chefe. Era um cara que estava com Davi o tempo todo. Eu quero que você pegue isso. Joabe, toda a guerra não tinha como Joabe não estar presente, porque ele era o chefe do exército. Isso aqui é muito forte. 2 Samuel capítulo 11, logo em seguida, eu disse que eu tenho que falar isso aqui é muito importante, porque todo homem, toda mulher de Deus tem falhas, irmãos. E eu estou tratando aqui da vida de Joabe. Deus é Pai, aleluia, a tradução do seu nome. 2 Samuel capítulo 11, a bispa vai ler o verso 5, do 5 ao 7. E eu vou explicar depois. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. 5, 6 e 7. 14, verso 14 e o verso 18. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. 18. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Televasso calavar. Isso aqui eu vou bater bem. Isso aqui é muito importante. Talvez você ainda não se ateu a esses mistérios que estão aqui. Davi, você sabe que ele vai cometer um adultério. O texto é bem claro. Eu sintetizei ele para ganhar tempo. Você vê que Davi, quando ele quer pecar, Mateus capítulo 5, acho que é verso 23, diz que aquele que cobiça uma mulher só com os olhos, ele já cometeu adultério com ela. Claro que não era a graça ainda. Na verdade, nem ali em Mateus é a graça, mas isso fica para uma outra aula. Se Deus me der graça, eu falo sobre isso, para falar sobre a harmonia do Evangelho. Aleluia. Porém, Davi, o tempo que Davi era para estar na guerra, ele resolveu repousar. E Davi vai olhar aquela mulher, já até pregaram heresias aí, dizendo que Betseba era prostituta, que gostava do que fazia. Sou totalmente contra isso. A Bíblia não fala nada disso. Então vamos ao ponto. Davi vai cobiçar, como você prestou atenção no texto, vai chamar Joabe. E Joabe, ele nem para relutar: rei, que isso? Você vai fazer isso? Rei, você não precisa disso. Davi, você não precisa disso. Não, ele simplesmente aceitou. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você que é membro de uma congregação: você está vendo o teu líder se comportar de forma errada? Muitos não vão falar isso, principalmente em estudo. Alguns podem ter falado: eu não sei, não vi, não ouvi. Mas eu quase não soube desse caso, do líder ensinar os membros a refutá-lo, como João Batista, se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Eu, pelo menos onde eu congreguei 8 anos e meio,
Eu nunca ouvi isso. Que o membro ou o obreiro, ele também tem autorização para chamar a atenção do pastor se ele estiver ensinando alguma coisa errada. Existem líderes que, se você chamar a atenção dele, já viu o pavão? Não, porque eu sou o presidente da obra. Não, está errado. Isso é soberba. A soberba procede à ruína. Joabe, ele poderia ter falado: Davi, eu não vou fazer isso. Não, simplesmente fez. Então, se você vê o teu pastor ensinando qualquer coisa fora da palavra, não aceite. Também não é para chegar quebrando tudo, gritando. Não. Chama ele na classe, se você conseguir chegar a ele. Que tem pastor que acaba o culto, ele sai pela portinha de dentro, nem vê a cara dele mais. E nem vê ele chegar e nem vê sair. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, terra. Não adianta ficar correndo, não. Quando Deus quer falar com ele, ele pega ele em qualquer lugar. Mas enfim, o assunto aqui não é esse. Joabe foi. Aí eu trouxe aqui algumas coisas que eu pesquisei. Davi se tornara réu, culpado da quebra do 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 13 a 17. E pior, era um líder para pastorear o rebanho do Senhor, responsável pela administração da justiça e da retidão em Israel. Bispo, 2 Samuel, a bispa vai ler 8,15. E eu vou voltar aqui para explicar isso aqui de novo. Glória a Jesus. 2 Samuel capítulo 8, versículo 15. Você que tem Bíblia em casa, quiser acompanhar, é bom. Seja um crente de Bereia. Isso. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Julgava e fazia justiça. Mas, bispo, ele quebrou o 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º, sim. Fora que ele encobriu tudo, né? Ocultou tudo. Encobrimento hipócrita. Davi foi adúltero, homicida, sangue frio. E o encobrimento hipócrita, porque ele vai mandar Joabe fazer aquela lenha toda, onde nós lemos no versículo 18, versículo 17, onde jogou o cara na furada. Foi tudo planejado, tudo de antemão. Bispo, mas Davi, ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo? Tinha. O senhor pode me provar? Posso. Deuteronômio capítulo 17. Davi sabia o que estava fazendo. Joabe também sabia que ele sabia. Isso aqui é forte. É forte. Você gosta de Bíblia? Vem comigo. Aleluia. Perdão, não é 17 não. É assim, 17 versículo 14 em diante. Achou? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem dado às nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor. Olha aí, você que gosta de Bíblia, que gosta de pregar, que o Senhor escolher. Não é o que o povo vai escolher, é o que o Senhor. Já entendeu o recado? Dentre teus irmãos porás rei sobre ti.
não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalo, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Olha aí Salomão, coitado, hein? Meu Deus do céu. É Torá, mandamento, ordem. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará para si, muito para si. Será também que quando se assentar sobre o seu trono, o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado da lei, num livro que está diante dos sacerdotes e levitas, e terá consigo nele, lerá todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras da lei e estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongueis os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Bispos, é verdade isso aí? Claro. Davi era para ter uma mulher só. O coração não podia cobiçar muitas coisas. Isso fala de simplicidade. Fala de simplicidade. Mulheres, tão pouco. Riqueza, tão pouco. Mas espera aí, bispo. Salomão foi o homem mais rico da Bíblia. É porque você não prestou atenção no texto. Você não prestou atenção. A Bíblia, já ouvi isso de apóstolo, bispo, pastor, missionário, e vai. Aqui está dizendo para não multiplicar, ou seja, o homem com a sua torpe ganância pegá-los em abundância demasiada. Mas Salomão foi o homem mais rico. O que Salomão pediu? Sabedoria. Isso aí, crente, está aprendendo. Sabedoria. Deus multiplicou riqueza. O erro de Salomão foi adquirir muitas mulheres. Ele pegou uma mulher do Egito. Não era, mas pegou. Já começou tudo estranho. E dali multiplicou. Porque o afã de Salomão era ter mulheres para se relacionar politicamente, em troca de alguns favores, de algumas coisas, tratos, enfim. Davi, ele tinha do lado da cabeceira da cama dele um traslado da lei. É uma cópia, um exemplar do Pentateuco. Para quê? Para não pecar, irmão. Então, Davi sabia em off o que estava fazendo. E ele transgrediu. E Joabe nessa história? E antes disso, até os 12 anos. Fala aí. Todo judeu tinha que saber toda a Torá com exatamente 12 anos de idade. Que para judeu é considerada a idade adulta com 12 anos, então ele tinha que saber. Então, de qualquer forma, jeito. ele sabia de um jeito ou de outro. Não tinha como Antes escapar. mesmo do translado do rei, antes mesmo daquilo que o Senhor já tinha dito que o rei tinha que fazer, com 12 anos ele já sabia. Sim. Toda a Torá, né? Aí o que Davi fez? No dia que ele foi para o terração dele, ele não foi para tomar banho de sol. O rei tinha que estar na peleja. Ele acabou ficando no Rébia. Cobiçou. Aí outra coisa. Vou abrir aqui rapidinho. Romanos. Romanos capítulo 1 é onde entra Joabe. Não
dizendo que Joabe era gay, por favor, porque isso aqui é aplicado aos sodomitas. Só vou pegar aqui a parte C do texto. Romanos 1:32, parte C. Não somente as que fazem, mas também consentem com que as fazem. Ou seja, Joabe transgrediu. É no 32? É, parte C. Ah, tá. É no 31. Joabe consentiu, ou seja, Joabe transgrediu. 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, ainda ganhou mais um. Então, irmão, se você está vendo alguém fazer alguma coisa errada, é melhor ele até ficar com raiva de você, você falar a verdade para ele. Porque você vê e você se cala, você é culpado daquilo que você está vendo. Ai, bispo, mas eu não quero me meter. Se ele é amigo, amigo no hebraico significa carregador de fardos. É um Neemias, é um edificador, que o nome Neemias significa isso, carregador de fardos. Se é teu amigo, ele vai te ouvir. Se você ganhá-lo, você ganha teu irmão, você livra ele do pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Guerreiro Joabe, 2 Samuel, capítulo 12, a bispa lê do 26 ao 31. Entretanto pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade se levou muito despojo, um grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs as serras e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro os fez passar por forno de tijolos. E assim fez todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Coisa linda, né? Você vê aí Joabe guerreando, guerras, dando honra ao seu rei. Como é que fica a mente de um homem que tem coragem de ser conivente com o pecado e está na guerra? Pensa nisso, irmão. Se vale a pena. Isso é, diante dos olhos de Deus, isso aqui é terrível. Mas por que ele teve sucesso, bispo? Porque Deus estava cumprindo uma promessa que foi necessário. Mas tudo tem um peso. O que nós plantamos hoje, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, lá na frente nós vamos ter uma colheita daquilo. Guerreiro Joabe, 2 Samuel capítulo 13, logo em seguida, versículo 37, em seguida lê 2 Samuel 14, do 1 ao 6. Glória a Deus. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. 13, 37. Isso. Agora 14. Isso. 14 o quê? 14.
do 1 ao 6. Aqui está nova ainda. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia. E disse-lhe: ora, finge que estás de luto. Veste vestes de luto e não te unjas com óleo. E sejas como uma mulher que há de muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhes pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou, e disse: salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. Até o 6? Já foi. Isso aqui é muito forte. Se tu não conhecer essa passagem, são oráculos que Deus está colocando hoje para você. Isso aqui é uma passagem muito forte. Telebarasúria, canto devasso, camaná. É muita prática de leitura bíblica, muitos anos lendo a Bíblia, estudando com a minha esposa, né? Depois que a gente se casou, ficou mais intenso os estudos. Eu acredito que é coisa do Espírito Santo. Quando ele tem um negócio com o casal, Deus impulsiona com força. Só o casal deixar que vai. Então, Absalão ele vai fugir para Talmai e depois volta para Jerusalém. Agora, por que ele voltou para Jerusalém? Eu tenho que trazer essa explicação para você. Por quê? O irmão dele, Aminon, amou a própria irmã, ao ponto de dizer para ela que ele estava enfermo. Um homem disse para Aminon: pô, você fala que você está doente, o rei não vai negar a Tamar, que era irmã, filha de Davi, e ele vai mandar que ela venha aqui cuidar de você. Então ele vai lá, ela vai lá e ajuda, faz lentilha, faz sopa, faz isso, faz aquilo, e ele vai agarrar a própria irmã e vai violentar Tamar. Absalão fica sabendo, fica muito irado, vai fazer uma festa e manda chamar. E isso foi uma armadilha. Depois você lê o capítulo 13, louvado seja Deus, capítulo 12, 13. Então, Absalão vai matar ele. E Davi vai ficar muito triste com isso. Por isso ele vai fugir, vai para Jerusalém. Ele vai fugir para uma cidade, para Talmai. Só que depois ele vai voltar para Jerusalém. Por isso que Joabe pegou essa mulher tecoíta e mandou levantar uma parábola. Porque Joabe queria trazer, eu não achei nenhum motivo para Joabe trazer Absalão de volta. Penso eu, não a Bíblia. Amém? Pensamento, se estiver errado, você pode refutar. Eu creio que Joabe não queria ver filho longe do pai. Há uma promessa. No final daquela passagem que nós estávamos lendo sobre Toí, Hadadezer, no final, quando você lê, você vai ver lá que os filhos de Davi eram os príncipes do rei. Então, eu creio, Bispo Ademir, que Joabe queria ter o prazer de vê-los juntos novamente. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Só que Joabe vai se decepcionar com Absalão. E isso aqui é muito importante. Por quê? Absalão vai mandar tocar fogo na cevada de Joabe. Ainda, 2 Samuel, você vai ver aonde o Senhor vai nos levar. Estou tacando Joabe no meio, homem de guerra. Eu botei até aqui, ó, unindo família, né? Eu creio que ele queria unir. Bispo Gessilane, 2 Samuel 14, 25 a 30.
Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, pesando segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide, pondo-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa, e disse-lhe: por que puseste os teus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? 32. Só até aí. Então, você vê, Joabe teve a paciência de unir o filho ao rei. Porém, como Absalão estava com a cabeça meia virada, que assim, irmão, o pecado ele é terrível, ele mandou matar o próprio irmão. Davi chorou, Davi ficou triste. Louvado seja Deus. E ele vai fazer essa obra, né? Ele vai virar Joabe capelão, vai tratar de família. E depois Absalão vai chamar Joabe, e Joabe vai se recusar a ir. Como resultado, você não vai, eu sou príncipe, rapaz, tu não vai me obedecer, vai tacar fogo. Louvado seja o nome do Senhor, no campo do chefe do exército de Davi. Ele é doido, que Joabe era homem de guerra. Vamos lá, 2 Samuel, vai pegar aqui forte, capítulo 17, vai pegar legal, você vai gostar. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 24 e 25, Bispa Gessilane. Glória a Deus, isso é muito forte. Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, e ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu Amasa em lugar de Joabe. Olha só. Sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmão de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Abigail aqui parece que é outra Abigail. É outra Abigail. Não. Olha só que interessante. O que você guarda no teu coração? Você vê que Absalão está rancoroso aqui. Está rancoroso. Porque, primeiro, o rei não estava morto, estava vivo. Ele fugiu porque Absalão vai conspirar contra Davi, para tirar Davi de cena. Ele já estava se sentindo rei e queria dar ordem para pôr Joabe para fora e colocar um homem no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por que, bispo? Porque a primeira vez que Absalão chamou ele, fica bem claro o texto, ele não foi, e por causa disso ele vai mandar atacar fogo, só porque Joabe não quis obedecer. Olha só que coisa louca. 2 Samuel 18, e aí? Do 9 ao 14. Olha o que é que faz a mágoa no coração. Mágoa no coração só leva à morte.
18, do 9 ao 14. Vai anotando, isso aqui é muito rico que eu vou te mandar aqui. Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo o homem o fez saber a Joabe, disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu em dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Eu li até o 12, lê mais? Eu li até o verso 12. 14. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Coitado do filho do rei, né? Eu cocei muito a minha careca para descobrir. Olha só. Minúcia de prominência. Primeiro, Absalão peca, foge, Talmai, volta para Jerusalém. Volta se sentindo rei. Quer destituir Joabe de ser chefe. Em seguida, louvado seja o nome do Senhor, ele vai entrar em guerra. Fica preso no carvalho. Quem é que vai matar ele? Joabe. Por quê, bispo? Porque Joabe nutriu o sentimento que ele fez lá atrás. Repinúcie de prominência. Alabranduriguebe a terra. Não nutre nada no seu coração. Não guarda nada no teu coração. Aqui, ó, tu vê que um abismo foi chamando outro abismo. Por quê? Ele matou com gosto, porque Absalão queria tirar ele de ser chefe. Então ele guardou aquilo no coração dele e matou o filho do rei. Isso é muito sério. Não guarde rancor de ninguém. Eu vou parar aqui. São 6:12. Porque eu que não quero correr. Tem muita coisa boa aqui ainda. Joabe dá conselhos a Davi. Davi tira Joabe de ser chefe. Irmão, o negócio é muito forte. O fim de Joabe é muito triste. Um homem de guerra. Deixei grandes exemplos aqui com o Espírito Santo para a tua vida. Espero que você tenha anotado, irmão. Você que gosta de pregar, você que gosta de ensinar. É bom você ficar com o que está na palavra, irmão. Estude sim. Cresça no conhecimento, mas que seja do Senhor Jesus e não do homem. Porque existem doutrinas humanas. Jesus disse, né? Para nós não crermos em doutrinas de homens. Cuidado com o fermento dos fariseus. Tem muito ensinamento torto, irmão, errado. Muita letra, muita coisa estranha. Fica com a palavra de Deus. Eu vou parar por aqui. Domingo que vem eu vou estar continuando. Para falar sobre esse homem chamado Joabe. Para você que entrou aí e não pegou o começo. Origem de Joabe. Hebraica e bíblica. Significado: o Senhor é Pai, Javé é Pai, ou Yavé é Pai. Simbolismo: fé, proteção, devoção de uma relação paternal com Deus. Exemplo:
Joabe foi comandante do exército do rei Davi. É sobre Joabe que estamos falando. Não é sobre Davi, não é sobre Absalão, não é sobre Aminon, mas está imbuído, está dentro. Então, eu tive que citar aqui, trazendo um flash rápido, para você saber que Joabe era um homem de guerra. Joabe, ele andava na direção de Deus, porém, tinha suas falhas, suas conivências, suas escolhas erradas. E nossas escolhas erradas, no futuro agora, parece que está dando tudo certo. Mas as escolhas erradas nos levam atrás do fim. Um fim de humilhação, sem deixar saudade. É assim que a vida dele vai acabar, mas eu não vou entrar mais. Vou parar aqui. Vou voltar em 2 Samuel 19, dando uma pincelada rápida até aqui, para a gente terminar. Não tem muita coisa não, né? Até a morte dele, né? Então você fica no Senhor. Depois vou estar colocando esse vídeo no nosso canal do YouTube. Para você achar o nosso canal, é Igreja Missionária Fogo para as Nações. Você vai aparecer logo na luneta, lá atrás você vai ver essa bandeira aqui, só que as cortinas são azul e branca. Amém? Bispo Ademir Santiago, Bispo Gessilane, louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe tua vida. Espero que meus irmãos sejam edificados com a palavra de Deus. A mim me edifica muito, porque quanto mais a gente pega nela, mais a gente aprende, né? E assim, minha esposa me conhece, minha mente ela é muito ruim para guardar, né? Ela também gosta, a gente estuda junto, né? Os mistérios fortes da palavra de Deus. E eu vou estar fazendo uma oração especial, irmão. Vou estar terminando, mas antes eu quero fazer uma oração para os casais se dedicar mais à palavra. É muito casal que briga, casal que tem inveja, marido tem inveja da esposa, esposa tem inveja do marido. Isso não pode acontecer, irmão. Os dons, as dádivas são do Senhor. Honra, glória, ciência, conhecimento, sabedoria a Deus, não é a homens. Então nós temos que estar atentos, irmão. Casais de Deus são bênção. Cada um na sua vocação. Às vezes você não prega, mas você louva. Somos membros de um corpo e cada um tem a sua particularidade com Deus. Amém? Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nessa noite, como o Teu Espírito tem colocado, Senhor, no nosso coração, eu entrego cada casal, Senhor, que está se desentendendo, Senhor, por causa do ensino, por causa de um louvor, por causa de uma experiência mais profunda contigo, porque nem todo mundo, Deus, telebará sub de prominência, vai ver anjo, ou vai ter uma revelação no sonho. Nem todo mundo, porque somos membros de um corpo, e o Senhor não sabe, Pai, o Senhor sabe a quem delega a tua autoridade, o Senhor sabe quem confia teus mistérios, seus oráculos, tuas profundidades. Aquele que o Senhor chama, o Senhor capacita quem chama. Não é para qualquer um, Senhor, é chamado, é escolhido, é separado. Os dois são escolhidos e separados, mas brigam, se invejam. Que alas, Deus, somos todos dependentes da tua presença e da tua graça. Não merecíamos estar aqui sequer para falar no teu nome, mas aprove o teu Espírito nos escolher desde a fundação do mundo e nos dá um nome no livro da vida, porque te recebemos como Pai, como Yahvé, como Jeová Rafá, Adonai, alabrando de prominência. Deus vivo, peleja na vida de cada casal. Arranca, Deus, o orgulho, a inveja, a soberba do casal de apóstolo, pastor, bispos, casal de presbíteros, casal de pastores, diáconos, missionários. Ninguém precisa ter inveja. Elevando riamanto, alabrando de canto, reminar súria.
Nenhum casal precisa ter inveja de ninguém, Senhor. Um do outro, Deus. O Senhor nos chamou um reino dividido. O Senhor chamou um povo para ganhar almas para o teu reino. Abençoa a mente de cada casal nessa hora. Repreenda os embaraços no ministério, dentro do lar, principalmente dentro do lar, onde começa tudo, Senhor. Abençoa nossas vidas e tem misericórdia de nós. Não somos melhores que os nossos pais, Senhor. Não somos melhores que Enoque. Não somos melhores que Abraão, Isaac, Jacó, nem os profetas. Que o Senhor nos capacite e nos ensine. Ser conosco, abençoa teu servo. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, está terminado, amém. Vamos voltar daqui a pouco com culto de adoração, amém. Bem objetivo. Dá para pregar? Dá. Minha esposa vai pregar? Dá? Minha esposa vai estar pregando. Eu amo minha esposa, sabia, gente? Ela fica toda rosa quando eu falo que amo ela. Amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Olha, eu estou parecendo que eu estou na rádio, irmão. Gosto de trabalhar na rádio. Espero que um dia Jesus leve o nosso ministério de novo para a rádio. Amém? Ore por nós. Soberano Deus, Pai de misericórdia, toma Alessandra, toma Daniel nas tuas mãos, Senhor. Televassures de prominência, toma, eu não sei o que é da tua serva, mas entra, Senhor, repreenda todo o mal, toda a adversidade na vida da tua serva, na família dela, Senhor. Abençoa Alessandra Santos e Daniel dos Santos. Repreenda todo o trabalho de bruxaria, olho grande, voodoo, tudo que não provém de ti, Senhor. Abençoa teus servos em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Deus abençoe. Povo do Facebook, povo do Kauai. Logo, logo vamos estar de volta, amém? Com culto de adoração em nome de Jesus. Amém, irmão. Vamos continuar orando. Amém. Deus abençoe.